Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês 3 histórias de lobisomem. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É rapidinho e me ajudaria demais. Como sempre, todas as informações acerca da fonte das histórias estará na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? História 1. Na trilha do lobisomem. Desde pequeno gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados e íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam os sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Abaixo, vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância, segundo os meus familiares, ocorrido com meu avô. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais que o esperado e a escuridão avançou rápido. Terminado o serviço do dia e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia e, apesar de sua luz ajudar a clarear o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho e um facão na outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem mais fria e sinistra. Acostumado com a vida na roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho não muito longe dele. Pareceu ser um rosnado. Se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão para se sentir mais seguro. Novamente ouviu o rosnado de um bicho, dessa vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando quando avistou um vulto negro pular da trilha logo na sua frente. Como defesa, colocou as 2 mãos para frente com o facão em posição ofensiva e o lampião iluminando a criatura. Viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande. Sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando presas afiadas. Seu corpo era coberto de pelos negros e suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho, que ganiu e recuou para a lateral da trilha. Os sons que ela emanava pareciam ser coisa de outro mundo, gemidos horríveis. Recuperado do choque inicial, começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até entrar em sua casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. Sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou o que estava acontecendo e Vitor disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho, mas que lhe tinha arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ouviam-se os ganidos e rosnados. Ficou atento, próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, iria estourar a sua cabeça.
A mulher se agarrou ao crucifixo e, ajoelhada, pôs-se a rezar. Aos poucos, os ganidos cessaram e, ao que parece, o bicho foi embora. No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até seus vizinhos perguntar se também haviam visto ou ouvido algo estranho na noite anterior. E, para sua surpresa, encontraram um deles com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. Rumores correram dizendo que aquele velho solitário era um lobisomem. Fim da primeira história. História 2. O lobisomem branco na quaresma. Esse caso aconteceu com minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14 anos. Ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças. Minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com meus avós num sítio no interior de Piracaia, São Paulo. Meu tio, nessa época, falava muito palavrão e zombava de coisas sobrenaturais. Por mais que chamasse a atenção dele, ele continuava a falar. Então, um dia, na época da quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo e quando foram embora, já era noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrão. Minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam na época da quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão um bicho magro, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a parte de trás e andava como se estivesse apoiada nos cotovelos. Tinha o rosto parecido com o de um cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para frente, de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, o bicho parecia que fungava. Na hora, ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio, já que meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, meu tio falou brincando: "É nada, é um lobisomem." Na hora que ele disse isso, o bicho levantou a cabeça e as orelhas começaram a se bater mais alto uma contra a outra. Então eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não chegassem perto da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravataís desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegarem na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que a abrissem. Depois que entraram, meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. Minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu. Meu avô, então, olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal da casa, pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta. Então, todos ficaram quietos e depois de alguns minutos escutaram um barulho no poleiro das galinhas, mas ninguém se atreveu a ver o que era. Minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. Além disso, ela conta que o pessoal mais velho da época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, e quando era branco, como o que eles tinham visto, era um lobisomem morto. Decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomem, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Nesse caso, que minha mãe conta, o lobisomem é branco, que segundo contavam a ela, lobisomens brancos eram mortos. Será que, mesmo depois de morto, a sina do lobisomem continua? Fim da segunda história. Terceira história.
Relato de um senhor sobre um lobisomem na porta de sua casa. É curioso observar que todos os relatos efetuados, geralmente por pessoas mais velhas, possuem pontos em comum. Seriam todas mentiras? Com um mito popular que se espalhou, foi criado em versões diferentes, porém semelhantes. Este senhor conta que quando era criança, ouvia os antigos falarem de um ser com orelhas gigantes, cuja parte da frente era maior que a parte de trás e andava arrastando nas épocas de quaresma. Será verdade? Fim da terceira microhistória. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.